A graça e a paz do Senhor. Hoje é domingo de Páscoa. Vamos meditar na ressurreição de Jesus, sob o título Resultados Práticos da Ressurreição. Vou ler Atos capítulo 2, mensagem que já meditamos a respeito. Vou ler a partir do versículo 22 até o versículo 24. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Deus abençoe e frutifique esta palavra em nosso coração. Resultados práticos da ressurreição. A ressurreição de Cristo foi um domingo de alegria. O primeiro domingo de Cristo ressurreto. Foi uma alegria para aquelas mulheres que visitaram o sepulcro e viram o túmulo aberto. E depois correram para os discípulos para anunciar essa grande notícia, essa maravilhosa notícia, essa boa nova do Evangelho. Jesus está vivo. Foi festa para todos eles. Aqueles que estavam desanimados, aqueles que já estavam indo embora, voltaram, se reuniram de novo. Foi um dia de grande alegria. Sorriam, festejavam. Mas não foi só naquele dia. Continua assim na nossa vida, na vida dos crentes. Jesus está vivo. Qual foi os benefícios da ressurreição? O que a ressurreição mostra para nós hoje? Pela ressurreição de Cristo, nós entendemos que Cristo é Deus. Cristo é Deus. Ele disse lá em João, capítulo 2, versículo 16. Destruí esse templo. Olhando para o templo, mas se referindo a ele. Destruí esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. E nós vimos que Deus o ressuscitou. E ele disse, eu o levantarei. Há aqui uma junção do Filho com o Pai. Nós notamos então, nesta expressão, que Jesus é Deus. A morte não poderia deter Deus, porque ele é superior à morte. Ele é mais forte do que a morte. Não há limite para o poder de Jesus. Não há limite para o poder de Deus. Tudo lhe é possível. A morte, de maneira nenhuma, poderia deter aquele que é mais poderoso do que ela. Nosso Deus está vivo. Jesus é Deus. Nós cremos na sua divindade. Nós cremos no seu poder. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não adoramos uma imagem, como os pagãos. Nós adoramos um Deus vivo. Ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. A nossa fé num Deus vivo, num Deus poderoso, é que nos dá certeza de que oramos e somos ouvidos em tudo que precisamos. A morte não poderia detê-lo, porque
porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Em segundo lugar, a ressurreição mostra que Ele pode nos salvar. Um cristão e um muçulmano estavam conversando a respeito de Deus e de seu Salvador. E o cristão disse: Deus se revelou a nós. E o muçulmano disse: Deus se revelou a nós também. Deus se revela a nós através da criação. E o muçulmano disse: Deus se revela para nós também através da criação. Deus se revelou para nós através da Bíblia escrita. E ele disse: para nós através do Alcorão. Deus se revelou para nós na pessoa de Jesus Cristo, disse o cristão. E o muçulmano disse: para nós através de Maomé. Nós cremos, diz o cristão, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Maomé também, disse o muçulmano. E o cristão disse: nosso Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo. E o muçulmano disse: nós não sabemos nada depois que Maomé morreu. Como confiar a sua alma em alguém que permaneceu na morte? Como confiar em alguém que não teve poder para vencer a morte? Como confiar a nossa ressurreição naquele que não conseguiu ressuscitar? Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro dentre nós a ressuscitar. E porque Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Podemos pregar o Evangelho. Podemos dizer que aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, também vai ressuscitar para a vida eterna. Amém? E em terceiro e último lugar, a sua ressurreição mostra que Ele está vivo e pode nos ajudar no nosso dia a dia. Como Ele está vivo, nós cremos em todas as suas promessas. E Ele disse também que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E nós cremos também. O que seria da nossa vida sem Cristo? O que seria da nossa igreja sem Cristo? Cristo é o cabeça da igreja. E se Cristo estivesse morto, a igreja não teria cabeça. E qual seria o rumo da igreja? Mas Ele está vivo. E nós lemos em Romanos 8:34, Paulo dizendo para nós: quem nos condenará? Quem nos condenará? Se referindo aos cristãos. E ele diz: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está vivo. Nós temos aqui o representante de Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós e dirige a igreja, representando Cristo que está no céu, que vai voltar para buscar a sua igreja. Mas lá no céu, Ele intercede por nós. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, nós lemos quando João diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, se referindo ao maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está em vós, através do Espírito Santo. Ele está no céu, fisicamente. Do jeito que Ele saiu daqui, depois de tocado pelos seus discípulos, Ele está no céu. E lá no céu, Ele atua em nosso favor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Intercede por nós. Vou concluir. O capítulo 15 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios descreve a ressurreição de Cristo com maior
com maiores informações. Eu tirei dali 6 problemas que teríamos se Cristo não tivesse ressuscitado. Primeiro, a pregação do Evangelho não teria sentido, já que Cristo estava morto. A fé em Cristo seria inútil. Que fé em Cristo que não está conosco todos os dias? Aqueles que falaram que são testemunhas da ressurreição de Cristo, estariam calados ou seriam mentirosos? O próprio Cristo, que disse que ressuscitaria, também estaria mentindo. Todos os cristãos de todas as épocas estariam perdidos para toda a eternidade. Nós seríamos as pessoas mais miseráveis da terra, por acreditarmos em alguém que ressuscitaria e não ressuscitou. Mas o texto que nós lemos, em Atos capítulo 2, versículo 24, Pedro disse que era impossível que a morte o detivesse. Era impossível, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus cumpriu o que prometeu. Por isso nós confiamos em todas as suas promessas, porque Ele sempre cumpre o que diz. É importante que você tenha confiança na ressurreição de Cristo. Ele está vivo. Ele intercede por você, mas está com você através do Espírito Santo. E você precisa descansar nessa verdade. Portanto, se você está preocupado, triste, se você está deprimido, se as coisas estão se complicando para você, não estão dando certo, se você está doente, se você está com um problema financeiro, qualquer que seja o seu problema, e Ele intercede por você. Ele está vivo, Ele é o seu sumo sacerdote. E Ele se faz representar pelo Espírito Santo em você, cumprindo a sua promessa de estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Sinta o seu conforto agora. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 7, nós lemos: fomos sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Muitos não acreditam na vida eterna. Que tristeza! O céu, para eles, é aqui na terra. O melhor que eles vão ver é aqui na terra. Mas para nós que cremos, a maior alegria ainda está por vir, quando nós nos encontrarmos com o nosso Cristo, para vivermos por toda a eternidade com Ele no paraíso, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Até mesmo que venhamos a morrer, nessa nossa vida, nós temos paz. Porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu termino com Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. João descrevendo o encontro dele com Cristo. Ele disse: quando o vi, caí a seus pés como morto. E Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Fui morto, mas eis aqui vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso é que nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Nosso Cristo, nosso Salvador, está vivo. Posso crer no amanhã. Senhor, abençoa o teu povo. Dá, Senhor, paz, conforto, alegria, com a certeza da nossa salvação, do nosso encontro com Cristo nos ares. E o amor
de Deus e a paz de Jesus Cristo e a direção do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.